Bom, já está conosco a nossa companheira a jornalista Vera Magalhães, Sua Imagem aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia para vocês aí no estúdio também, Tiago, para todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta terça. Ô Vera, explica uma coisa. Nessa segunda-feira houve uma espécie de segunda onda militar no governo de Jair Bolsonaro. Quantos novos oriundos das Forças Armadas foram nomeados, hein, Vera? Não perca a conta, Tiago. Foram seis novos oriundos das Forças Armadas, da Marinha e do Exército, principalmente, né? O cargo mais aí sensível foi o de líder do governo, é um cargo no Legislativo, mas cuja designação cabe ao presidente. Então, o novo líder do governo na Câmara vai ser um deputado novato, deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Ele tem 41 anos, vai assumir o seu primeiro mandato e mesmo assim, apesar de inexperiente, vai comandar as ações do governo na Câmara num ano bastante difícil, no ano em que o governo tende a aprovar a reforma da Previdência, que vale a você colocar um carnavalesco novo na Sapucaí para comandar o desfile da Mangueira. É mais ou menos isso, Tiago. A alegação do governo, das fontes com as quais eu falei no Palácio do Planalto, é que ele já tem uma certa experiência pelo fato de ter atuado na consultoria legislativa da Câmara na área de defesa e segurança. Não é a mesma coisa nem de longe, Tiago. Quando você tem de lidar com deputados, convencer bancadas, levar os pleitos de deputados até o governo, trazer as respostas de volta, você tem aí uma série de outras habilidades requeridas que só atuar na consultoria da Câmara em questões que já são próprias da carreira militar, portanto mais fáceis de digerir pela pessoa, é totalmente diferente, é uma outra exigência. O deputado é bem próximo aí dos principais generais do cargo e aí do governo, e aí porque a sua nomeação, ele foi aluno do general Santos Cruz, aluno do general Heleno. Então essas são as credenciais que ele reuniu para uma função que vai ser bastante espinhosa. Além disso, foi designado um almirante Eduardo Leal Ferreira, para presidir o Conselho de Administração da Petrobras, outro cargo bastante sensível, que mexe aí com toda a área estratégica da empresa, que tem que aprovar as decisões da diretoria da empresa. O Conselho da Petrobras recentemente foi objeto aí de muita controvérsia, vamos lembrar os casos Passadina e outros, então também é uma área sensível, fora esses outros quatro, aliás, são 6 no total, cargos designados só ontem, para a FUNAI, para o DENIT, tem militar em tudo quanto é área do governo Bolsonaro, Thiago. Agora, Vera, essa grande influência militar no governo já era anunciada por Jair Bolsonaro na época da campanha, mas hoje se estende por várias áreas. Quais são as consequências disso para o governo? Haverá consequências, indubitavelmente, Tiago. Desde a redemocratização, os militares tinham uma atuação muito discreta no executivo e no legislativo, muito menos do que vão ter. Não tinha uma bancada oriunda das Forças Armadas como vai haver agora, proeminente, e nem havia militares em tantos cargos de destaque no governo que vão da política à economia, passando por infraestrutura e por questões bastante setoriais, até no porta-voz. Ontem foi designado um general. Então, uma tradição toda que houve aí desde o Fernando Henrique, aliás, desde antes, desde o Sarney, do Collor, de se ter porta-voz civis para a presidência, que eram ou designados a partir do Itamaraty ou jornalistas experientes, principalmente essas duas fontes de porta-voz, agora vai ser um general que já tem experiência em comunicação, porque fez a comunicação no Ministério da Defesa, mas de qualquer maneira um general, que tem aquelas normas de hierarquia, aquela rigidez toda. Na economia, essa influência começa a ganhar corpo. Agora, com um almirante no Conselho da Petrobras, o mercado tem uma análise de que pode aumentar a influência do governo na empresa, algo que vinha sendo reduzido no período do Michel Temer, com a profissionalização da Petrobras, a indicação de conselheiros independentes. Agora, o fato de você ter um ministro da Minas e Energia, que é almirante, presidente do Conselho da Petrobras, também um almirante, essa influência vai se estendendo numa empresa que é de economia mista, tem sim o governo como seu principal acionista, mas que nos últimos anos vinha se encaminhando para um descolamento aí
do governo depois dos episódios tristes do Petrolão. Da mesma maneira na política, o fato de todas essas nomeações estarem acontecendo mostra uma influência muito grande dos dois ministros que estão no Palácio, os dois ministros militares, General Heleno, General Santos Cruz, que estão estendendo esse raio de atuação para várias áreas do governo. Uma consequência imediata que já está sendo vista é o lobby dos militares contra o seu enquadramento na reforma da Previdência. Então, eles têm vocalizado dia a dia a opinião de que os militares não deveriam entrar num regime geral dos servidores, deveriam ficar fora por características próprias da carreira militar. Esse lobby agora já se estende aos policiais. Hoje está nos jornais a notícia de que policiais militares, policiais civis também querem seguir a mesma exceção aberta aos militares. Então, toda vez que um grupo ascende com grande proeminência, com grande projeção em qualquer governo, você tem uma consequência política disso. Tiago, a gente está começando a ver as consequências no governo Bolsonaro aqui e ali. Influência na área externa, a contenção que os militares querem fazer sobre o Itamaraty, essa questão da Previdência, que eles também serão ouvidos, também serão uma voz importante. O decreto de armas que sai hoje teve grande influência dos militares que participaram da sua escritura. Então, é um governo diferente e essa ampla participação dos militares em postos-chave é uma das grandes categorias para a gente entender no futuro o governo Jair Bolsonaro. É isso. Vera Magalhães, bom trabalho para você. Estaremos te acompanhando na nossa programação. Até mais tarde. Um ótimo trabalho para vocês e até mais tarde. Tchau.